geral usando o vape. Todo mundo usava essa porra. Eu fui pra Croácia, né? Por que o Brasil não segue esse modelo europeu, o modelo americano, o modelo japonês, o modelo italiano, espanhol, ou o modelo português? Por que a gente segue um modelo de América do Sul? Porque esse modelo brasileiro é um modelo de América do Sul. E também de México, né? México também é proibido também, viu? Mas eu não sabia. Então o Brasil é proibido desde 2009, o vape. Desde 2009 nós temos a proibição. E depois a Anvisa fez uma pesquisa pública, né? Onde as pessoas ouvidas entendiam que a lógica era a liberação, né? E, logicamente, uma liberação de uma forma com regulamentação, né? Com cobrança de imposto. Porque a grande ameaça, cara, é se você comprar um produto vindo da China, você não sabe o que tem ali dentro, cara. Você não sabe qual é a substância, você não sabe qual é o padrão de qualidade, não sabe se aquilo vai explodir. A grande certeza que se você tivesse isso regulamentado é que você tem um padrão mínimo de controle, né? Como o cigarro brasileiro é. Mas eu não consigo entender, cara. Mas é cabeça de legislador, né? Eu nunca conversei, já conversei com o Almirante Barra algumas vezes, o presidente da Anvisa. Conversei com ele. Contei o motivo, né? O Almirante Barra, o presidente da Anvisa, ele foi um cirurgião que operou No Césio. O Césio, né, cara? Tem que fazer um capítulo disso aí, na iconografia, viu, cara? Heróis no Brasil, viu? Você já tinha conversado comigo em relação a isso daí. Os caras. O que o trabalho que o Brasil fez pra contenção disso, cara, foi um negócio absurdo mesmo. Os pacientes do Césio foram de Goiânia para o Hospital Naval Marcílio Dias. E essa equipe do Hospital Marcílio Dias, médicos, enfermeiros, atenderam esses pacientes com a radiação lá em cima, com o contador Geiger disparado. E esses caras operaram com aquelas roupas de chumbo, né? Verdadeiros heróis, sabe? Então é um sonho que eu tenho de fazer um filme sobre isso, mas se adianta que faz uma iconografia disso aí, cara. Cara, eu cito isso num vídeo. Eu cito né? isso num vídeo, quando eu conversei com você, citei isso num vídeo, que é um vídeo, acho que de uns 30 minutos que eu falo sobre a questão do Césio. E aí, a gente fez um bom trabalho nesse ponto mesmo, cara. O Brasil conseguiu conter isso daí. Foi uma baita de uma emergência, né? Foi uma baita puta que eu pariu, né, cara? Milhares de pessoas foram lá analisadas no estádio de futebol lá em Goiânia. Foi polícia militar, bombeiro. E tudo começou com descarte de equipamento incorreto, sem cara. controle. É. O que nos leva a entender que a solução é o controle. Cara, pra você ter uma noção, aquele aparelho radiológico lá aberto, ele ficou 2 dias na cadeira de um posto de saúde. Eu lembro disso. Porra, 2 dias ele ficou na cadeira do posto de saúde. O cara sentava do lado do negócio, o negócio ali, cara. O Brasil é muito louco nessas ideias, velho. Mas é. Kratos, manda aí. Vamos lá, o Lucas, ele tá perguntando assim, não sei se dizer se a fragmentação da internet é uma boa desculpa para a falha do Estado. A fragmentação ajudou a quebrar muito monopólio em municípios. Aí ele fala que adora o Joel e o Pimentel e pergunta se o Pimentel aceita... Né? Se ele deixou. Qual o nome dele, hein? É, Lucas. Aí ele pergunta se você aceitaria ser secretário de segurança. Eu ia nomear ele aqui. Para com isso aí. Tô longe dessa porra. Isso aí. Só pior Lucas, com as leis brasileiras aí, botar o melhor cara do mundo, trouxer alguém lá da Inglaterra, da Scotland Yard pra colocar no Brasil, ele não tem muito o que fazer. O bicho, José Mariano Beltrame. Deixa eu falar dele aqui um pouco. Eu gostei dele, viu? Porra, o José Mariano Beltrame, ele é um dos caras que mais manjam de tráfico de drogas do mundo internacional. Ele combateu na fronteira. Explica quem é. O José Mariano Beltrame foi o cara que foi secretário de segurança do Cabral e ele foi o cara que organizou as UPPs. Depois, por questões políticas de populismo também, começou a se ampliar o programa e aí começou a se perder o controle da parada. Gaúcho de Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele prendeu grandes nomes das fronteiras ali, desmantelou grandes nomes da fronteira, que era homem que era sujeito que ninguém metia cara. E José Mariano Beltrame foi lá e meteu louco. E ele manja muito disso daí, só que a gente tem colocado o Beltrame. Ele foi secretário de segurança do Rio de Janeiro, cara. A gente já testou a gente testou o Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo, e a gente testou lá no Rio de Janeiro. Roberto Aguiar também, antropólogo também. E a gente testou ali o José Mariano Beltrame e agora o Vitor, que são policiais federais. Então, assim, teve teste de tudo que você imaginar, mano. De todos. Resolveu? Não, mano. Não trouxemos um engenheiro espacial da NASA ainda. Vou falar pro sacane. Eu já pensei nele agora, já pensei no Serjão agora. Bota o Serjão. Mas assim, talvez alguém com uma visão de fora disso tudo, para entender tudo, talvez um policial
não fosse o melhor nome, sabe? Talvez o cara que olhasse isso de fora, calma aí, deixa eu entender isso aqui. O que tá acontecendo aí? Porque eu pergunto pro Vitor até hoje qual o tamanho da economia do Comando Vermelho no PIB do Rio de Janeiro. A gente sabe o tamanho do PIB da cultura, que é 5%. Mas até hoje eu não sei, de fato, quanto que o Comando Vermelho, em cigarro, em vape, em bujão de gás, em cocaína, em mototáxi, em carvão, em pão, eu não sei quanto o Comando Vermelho apura. E também não sei quantos empregos do crime que ele gera, né? Eu sei que ele dá um baita de um prejuízo pro Estado. Evasão de ICMS. Joel, eu te contei, não contei pro Vilela a história de uma amiga que abriu um restaurante na Rocinha. Certo. Ela disse pra mim, quero fugir do IPTU, quero fugir da conta de luz. E Rocinha é mais barato minha operação. E ela começou a dar certo na operação. Ela falou, tá valendo a pena. Menos 4 mil reais por mês na mão de um comerciante, isso é muito dinheiro para reinvestir, né? Pô. Isso é a certeza que ela não vai à falência. Porque o Estado cobra muito imposto. Aí no 4º, 5º mês o Comando Vermelho bateu. A fiscalização, né? Minha vez, eu deixei você 5 meses aí respirando, agora eu quero a minha. E, ou seja, o Comando Vermelho começou a cobrar tudo que ela tinha que pagar no asfalto. Porque ela fugiu para a favela para tentar fugir da carga tributária do Rio de Janeiro, que é altíssima. Então a gente não sabe hoje o tamanho disso tudo, ninguém sabe. Mano. O que eu sei que eu me assombrei só de vape a gente perde 7 bilhões de impostos. Esse dinheiro podia estar sendo usado hoje para financiar a construção de presídio, para financiar polícia, inteligência, computador, drone, colete à prova de bala, sabe? Podia estar usando isso contra o Comando Vermelho, pô. Podia estar usando isso Pirataria em geral. contra o Comando Vermelho, para pirataria em geral, pô, né? Né? Cara, eu vi o... A gente podia conversar essa parada que é interessante, você deve manjar muito mais do que eu disso daí, cara. Eu fiquei impressionado porque o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele deu aquela entrevista do My News, que eu achei uma baita de uma entrevista. O cara sabe muito bem o que tá falando. E aí chega um momento que a Mara Luque pergunta pra ele sobre a questão dos roubos de carro do Rio de Janeiro, porque teve um período que 4 dias roubaram 800 carros no Rio de Janeiro. Pô, cara... Pô, bicho, olha o que os caras tá fazendo. Os caras viram que roubar carro e levar só pra desmanche não é um bagulho que é tão lucrativo como você sequestrar o carro do cara. E aí o cara vai fazer o desenrolo na favela e o traficante manda devolver o carro do cara. Bicho, esses dias atrás eu tinha uma fonte que a fonte falou Qual assim... que é o lance? A grana Sequestro de carro. Sequestro de carro. Quem paga o resgate? Seguinte, tu tá com o teu carro lá, Certo. aquele Celta que você tem aqui. Certo, Celtinha. Celtinha. É. Você tá com o Celtinha lá, Vilela, o cara mete um fuzil na sua cara pra roubar o carro. Já tem essa fita também. Mete um fuzil na sua cara pra roubar o carro porque é o chefão do tráfico que arrumou o fuzil pra você. Tá. Ele vai levar teu Celta. O que vai acontecer? Ou o seguro paga teu Celta, ou você pode ter a opção... Não, você tem a opção de ir lá no morro e falar pro cara, sequestraram meu Celta. Qual que é o seu Celta? Pá. Então, dá 3 contas aqui que eu devolvo o seu Celta agora. Uma fonte minha falou que um amigo dele de aplicativo já sequestraram o carro dele 3 vezes. Ele foi as 3 vezes e o cara o traficante deu desconto pra ele porque ele era cliente recorrente. Terceira vez que o cara tava buscando o carro. Cara, o Brasil é uma Eu coisa que não dá pra Eu tô acreditar. falando assim. Eu entro no Uber no Rio e já pergunto pro colega do Uber quantas vezes você foi roubado. Eu peguei um Uber, 6 anos de Uber, 6 anos roubado. É o Uber que roda mais de periferia, não é o Black, né? Não. O Black, ele roda mais na Zona Sul, na Barra da Tijuca, mais caro. E o rapaz do Uber me contou uma história que eu fiquei tão emocionado, porque roubaram o carro dele num domingo, sábado à noite, perdão, para levar um pessoal no baile da Disney, que é aquele baile funk do Terceiro Comando, né? Do TH. Do TH. E Amaré, é um baile muito famoso, porque muito jogador de futebol, muito influencer, artista projaquiano, de todo tipo. Aquele pessoal que diz assim, olha, eu tô aqui em convivência, na cultura, né, aquela coisa toda. E o rapaz do Uber foi roubado e o localizador do carro, o carro tava lá. E ele foi lá negociar o desenrolo para resgatar o carro. Ele tinha R$1.500 na mão. O desenrolo era um desenrolo de 5 mil, né? E o rapaz olhou para ele assim, o gerente do carro roubado, né? Olha, senta aí, que teu carro está sendo usado para transportar celebridades pro baile da Disney. Você falou isso pra mim no telefone. Pra mim é foda, é verdade. O cara ficou esperando até o dia seguinte de manhã devolver o carro para ele de graça.
E eu conto isso, porque por que a gente tem que contar? Porque tem gente que acha legal ir no baile da Disney. É. Tem gente que tira foto lá, tô no baile da Disney, não sei o quê. Pelo amor de Deus, é um baile de facínoras, de pessoas do mal, né? Tem gente que acha legal, e aí eu vou respeitar o fato do cara ter uma dependência, ou gostar e tal. Tem gente que acha legal comprar um vape do Comando Vermelho. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Segura a onda aí, essa porra é do Comando Vermelho, Pô, pô, na do Disney, PCC. no baile da Disney, os caras Segura a vendem onda. muito isso, É. cara. Hã? Nossa, Não é? vape vende demais.